Olá, cachorreiros de plantão! Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um programa TV Cia Cães. E hoje, aqui direto dos estúdios do Sistema MPA, nós vamos entrevistar mais um veterinário, hein? Chama a vinheta que eu vou apresentar quem é. Vou chamar os comerciais e aí vou apresentar o nosso entrevistado. Comercial? Não é comercial, não, é Não, as vinhetas, né? a vinheta. Aí, Vinheta. já foi dois, né? Já vai, a cabecinha já vai. Esse já... E hoje nós vamos falar de um assunto muito sério, que é a leishmaniose. Então você que está aí, pare seus 10 minutinhos, sente aí no sofá e acompanhe o programa, porque nós vamos tirar várias dúvidas de você. Nós vamos convidar agora o veterinário Luiz. O Luiz é Luiz Henrique Neves, ele é especialista clínico geral e ele trabalha em qual clínica? Trabalho na clínica Nuvete. No VET. É aqui no bairro Santa Clara, né? Isso, na Santa Clara ali. Ô Luiz, pra gente falar desse assunto, né, leishmaniose, eu acho que é um assunto muito sério realmente, né? Eu falo que as pessoas não imaginam o tanto que elas podem ajudar para estar fazendo o tratamento. Isso, a leishmaniose aqui, não só aqui na nossa região, como no Brasil em si, ela é uma doença muito negligenciada. Não sei porque pode ser, às vezes, falta de comunicação com o tutor, falta de investigação, porque muitas das vezes esse animal ele apresenta alguns sinais, ele tem sinais característicos, mas também ele tem alguns animais que não têm sinais nenhum. Às vezes gera uma confusão na cabeça do tutor, porque tem alguns animais que apresentam só como algumas alterações na pele, dá muitas feridinhas na pele, com algumas casquinhas, que são uns sinais que pode ser uma alergia, uma picada de uma pulga. Aí ele fica naquela, às vezes foi só um machucadinho, ou ele esbarrou, caiu um produto químico aqui, e ele não leva isso muito a sério. Agora, tem aqueles cães que já começam a ter alguns sinais muito maiores. E já um pouco mais característico, que é aquela unha muito grande, horrorosa, que ele corta, na hora que vê a unha tá enorme, a orelha dele começa a encher de feridinhas na ponta da orelha, em volta dos olhos começa a cair muito pelo, o focinho começa a ficar muito machucado. Esses animais são os animais mais característicos, é aqueles animais que o tutor assusta, aí sim ele procura. Quando ele procura, aí a gente começa a fazer a investigação e consegue diagnosticar. Só que, porém, tem aqueles animais também que eles simplesmente não apresentam sinal nenhum. E essa grande maioria desses animais é que muitas das vezes passa desapercebido. E ele é uma fonte de contaminação. É um animal que carrega uma doença que a gente chama de zoonose, que ela é tanto comum aos animais quanto ao homem. É claro que se você tem contato com um animal com leishmaniose, abraçar ele te lamber, ou até mesmo que ele venha te morder, você não vai pegar a leishmaniose. Você precisa de um vetor. O que é o vetor? É um animal ou um inseto. Pera aí, antes de você falar do vetor, vou fazer outra pergunta aqui. Interessante é o seguinte, porque o Dr. Luiz aqui tá falando de um assunto que é a leishmaniose, que é um assunto sério, que vale a pena vocês pensar. Por quê? O Luiz, ele também tem um cachorro. Então a gente tem um cachorro da gente, a gente se preocupa com o cachorro. Quais são os cachorros que você tem, Luiz? Eu tenho um Border Collie e um Beagle. A Beagle já é uma senhora, está prestes a fazer 11 anos, e o Beagle está na casa ali, é um jovem adulto, né? Vamos dizer assim, está com 5, 6 anos aí. Cheio de energia. Cheio de energia. Então, quer dizer, eu tô falando disso pra você porque você tem os seus cães, que você é membro da sua família, que a gente preocupa com ele também. E você também, antes de ser veterinário, você era enfermeiro. Sim. Né? Você trabalhou uma parte lá época. Eu era técnico de enfermagem, trabalhava ali no Hospital São João de Deus, trabalhava na parte de cirurgia, trabalhava no bloco cirúrgico. No começo,
Na verdade, eu entrei na enfermagem porque desde pequeno eu gostava de cirurgia, amava cirurgia, achava aquilo uma coisa maravilhosa, ver o poder que as pessoas têm em ajudar o próximo, seja nas dificuldades mais extremas, que são aquelas que a gente vivencia dentro de um bloco cirúrgico. É lógico, tem as partes boas de dentro de um bloco, que às vezes é mais para o bloco obstétrico, que é um nascimento de uma vida, é você consertar, né, ali na medida do possível, ajudar a dar uma melhora na vida daquela pessoa. Ela entrou com alguma enfermidade, algum trauma, né, e ela consegue sair daquilo ali com uma vida melhor, você contribuir para isso. Eu achava aquilo o máximo, adorava aquilo ali, só que no decorrer da vida eu vi que aquilo não era bom, mas eu precisava de mais alguma coisa e eu acabei me encontrando dentro da veterinária. Falei assim, nossa, isso aqui é uma maravilha, eu poder, né, muitas das vezes conseguir ajudar. Estou ainda na área da medicina, estou na área da saúde e ainda estou junto conseguindo conciliar com o mundo animal. Exatamente. E agora, doutor Luiz, né? O que a gente vai falar para vocês? Esse assunto da leishmaniose tem muito a ver disso, porque ele afeta o humano e afeta o cão. Algumas regiões no Brasil são mais privilegiadas. A região sul, os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles quase não sabem o que é leishmaniose. Não tem recorrência da doença naquela região. Afeta frio, calor? Sim, principalmente isso. Por que no sul quase não se tem casos de leishmaniose? Pode ter casos lá, mas seria de algum animal que esteve em uma região endêmica e foi para lá. Tá. Por quê? Ele já foi contaminado. Ele já foi contaminado. O que a gente estava... No começo a gente conversou. Ele precisa de um vetor. Esse vetor é um mosquito. Que até é uma das perguntas, né? Vou fazer a primeira pergunta para você, que é em cima disso que você tá falando. Porque você separou 3 perguntas, né? Que eu acho que as perguntas que as pessoas mais se fazem, que eu vou estar te perguntando aqui. Que é isso que você começou a falar. A forma de contaminação. Como é essa forma? A forma de contaminação é através do vetor. O vetor nada mais é que um mosquito. Mas não é o mosquito da dengue. É um mosquito que chama Phlebotomo. É um mosquitinho palha, que a gente chama comumente aqui na região de mosquito palha. Ele é pequenininho, amarelo, e se a pessoa conseguir chegar muito de perto dele, vai conseguir ver que ele é muito cheio de pelinhos. E ele tem um hábito mais, vamos dizer assim, crepuscular. O maior horário de atividade dele é no final da tarde, no início da noite. Aquela tardezinha gostosa que todo mundo gosta de sair, que coincide da hora da saída do serviço com a hora assim, acabei de chegar, já vou pegar os cães e vou passear. Essa é a pior hora, porque é a hora de maior atividade do mosquito. Então não é nem a noite toda, é essa transição? É essa transição que ele tem o horário de maior atividade dele. Mas não quer dizer que ele não possa ter uma atividade mais à noite. Mas a maior atividade dele é mais ou menos nesse horário. E acaba que ele é um mosquito que fica em regiões onde se tem muita deposição de matéria orgânica. O que é uma matéria orgânica? Pode ser uma folha seca, folha em decomposição, comida, que tem muito desses lixos, então no lote vago, regiões de mata. É o que mais tem aqui em Divinópolis. Divinópolis é muito cercado em mata, então tem uma atividade muito grande desse mosquito. É lógico que tem pessoas que moram dentro do centro, que falam assim, tô no meio do centro. Não. Tem gente que fala, mora no centro, mora num apartamento, lá no 5º andar, no 10º andar, tem gente que fala isso. Não, eu moro muito alto e tal, ele não vem aqui. Vem, não se preocupa que ele vem. Então, fala assim, mas eu moro aqui no centro. Pô, Lagoa do Cidil tá aqui. Tá do lado. O rio corta a cidade. O rio corta a cidade, não tem como. Não tem essa ilusão de achar porque mora dentro do centro, que mora num prédio alto, que você está imune, porque não está. Então esse mosquito, a fêmea dele é a que pica. É ela que vai lá e faz o repasse, que a gente chama, né? É a fêmea que faz a contaminação, a proliferação dessa doença. Só que a fêmea tem uma característica. Ela é um pouco diferente do mosquito da dengue, o Aedes aegypti. O mosquito,
ele tem a mania de canular, né? Que a gente fala. Ele é como se fosse uma agulha que vai pegar a sua veia. Ele vai enfia o ferrão dele lá dentro do vaso sanguíneo e colhe o sangue. O flebótomo já é diferente. O aparelho bucal dele, ele mastiga a sua pele ali em volta, vai fazer uma pocinha de sangue, nessa pocinha de sangue ele bebe. E nessa aí é o momento que ele joga a leishmania para dentro do animal ou do ser humano. Aí a partir de ali vai começar a contaminação do mosquito com aquele animal ou aquela pessoa que foi contaminada. Bom, aí contaminou, tudo legal. Aí, para você distinguir isso no cachorro, quais seriam os sintomas? Quais seriam os sinais para a pessoa, opa, eu tenho que estar procurando um veterinário? Acontece assim, tem alguns animais que eles simplesmente não têm sintomas. Não vai ter nada, você não vai reparar em nada dele, ele vai ter uma vida normal, mas vai ser um animal assintomático. E às vezes, quando você vai no veterinário para poder fazer uma consulta de rotina, que aliás é uma coisa muito rara, vem procurar a gente para uma prevenção e sim um tratamento, eles procuram um veterinário para tratamento. São raros aqueles tutores que procuram a gente para prevenção. Fazer um check-up. Mas também... Então tá, como nós estamos falando dos telespectadores, essa prevenção, esse check-up, uma vez por ano, 2 vezes por ano, como seria interessante você estar levando o cão dele ao veterinário? Seria pelo menos uma vez por ano. Que quando a gente chega, que é a época de revacinação, que a gente tem o calendário vacinal do animal, então nesse momento que ele vai fazer essa vacinação, procure fazer essa vacinação e fazer um check-up junto. Vamos ver, vamos procurar para ver se está tudo ok, porque às vezes a gente pode pegar uma coisa no início e consegue tratar. Porque se às vezes se deixar, porque o mundo animal ele é muito diferente do humano. O humano tá com dor, ele vai falar, pô, eu tô com dor no braço, eu tô com dor na barriga. É fácil pro médico procurar quando ele já tem um direcionamento. Falando, né? O animal não tem isso. O animal ele não vai apresentar. E quando ele apresenta, ele já tá mal. Ele não te fala antes. Porque no mundo animal a fraqueza ele é visto como uma fragilidade e é um motivo para ser atacado, para ser predado. Então ele perde aquela... Como é um cão, ele é um animal de matilha. Se ele é um animal fraco, ele é excluído, ele é retirado do bando. Então ele não se mostra fraqueza. A partir do momento que ele mostra fraqueza é porque ele está muito mal. Então você conseguindo ir, procurando um veterinário uma vez por ano para fazer um check-up, você consegue prevenir muita doença. E essa doença, nós estamos falando, leishmaniose, né? Ela tem toda prevenção, né? Então seria até legal você falar para o telespectador qual seria o tratamento e quem seria a prevenção dessa doença. A gente tinha que falar sobre questões dos sinais e sintomas que ela apresenta, né? Muitas das vezes, eu acabei falando que não tem cães que não apresentam sinal nenhum, mas tem cães que eles apresentam alguns sinais. Algumas feridas na pele, uma seborreia, uma casquinha, parecendo uma caspa começa a sair do pelo dele. Ele pode ter as feridas na ponta de orelha, ele pode ter algumas feridas na ponta do focinho, quedas de pelo. Isso são características que consegue ver, sabe? No olho nu. O aumento da unha, a unha está crescendo de forma exagerada. Presenças de ferida, não só a casquinha, mas a ferida mesmo aberta na pele, várias ao redor do corpo. E já em sintomas, já em análises laboratoriais, a gente consegue ver uma anemia, uma queda significativa de plaquetas. Só que esses sinais a gente tem que investigar um pouco, porque ele acaba misturando muito com a doença do carrapato. Babésia, erliquiose, esse é um outro tema, né? Não dá. Então assim, a gente consegue fazer alguns exames específicos para conseguir diferenciar cada um. Então assim, aí aparecem sintomas, não quer dizer que seu animal é positivo para leishmania. Como eu disse, os sinais eles não são específicos. Porque tem unha grande, ferida na pele e na orelha, ele vai ter leishmania. Não, mas na sua grande maioria tem. E o tratamento ele é a base de um medicamento que chama milteforam, que é um princípio da miltefosina.
Ele é o único medicamento aprovado pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Porque até em 2016, a normativa era que o animal tinha que ser sacrificado e era de notificação obrigatória. O veterinário tinha que comunicar ao MAPA que ele tinha acabado de diagnosticar um animal em Divinópolis ou qualquer cidade que seja, que ele estava positivo para a leishmania. Com o avanço de pesquisas e tudo mais, a gente conseguiu chegar com a miltefosina. Teve muita guerra, assim, disso, né? Teve muita justiça, muita gente, muitos estudos, né? Porque... Muitos estudos, gente que não queria, médico tratando escondido, tratando escondido, porque a vida do cão, do ser vivo, né? Porque o animal deixou de ser um simples animal do fundo do terreiro que comia resto para hoje ser um membro da família. Hoje ele é um amor de alguém. Ele não é só aquele, é um cachorro que está aqui dentro de casa, apareceu aqui e está aqui. Não, ele é o amor de alguém. Então hoje a gente tem um cuidado maior, tem se feito muitas pesquisas e muita procura sobre novos tratamentos, expectativa de vida melhor. Só que tem um porém, a leishmania ela não tem cura, ela só tem tratamento. E além da miltefosina, a Brasil Leish tem alguns protocolos, que são uma equipe de médicos veterinários que fazem pesquisas e eles têm uma cartilha que eles ensinam a gente, passa alguns tratamentos que a gente pode usar. Aí a gente tem que classificar o animal em cima de como tá os rins dele, o fígado, porque essas alterações de dentro do organismo dele, para ver se ele está apto até aquele tratamento e qual tratamento que é o melhor recomendado para ele. E assim, até por causa do programa é bem corrido, prevenções, existem prevenções que o telespectador pode fazer com o seu cão? Toda e qualquer prevenção, a gente, tratando da leishmania, a gente gosta de fazer uma somatória. Uma só vai resolver? Não vai resolver. Todas vão resolver? Não, pode ser que ele ainda pegue, mas a chance dele pegar é muito melhor. O que a gente recomenda? É fazer a vacinação. Para fazer essa vacinação, o médico veterinário vai fazer uma coleta do sangue dele, vai fazer um teste para ver se ele tem a doença ou não. Porque se ele já tiver, não adianta fazer a vacina. Então, ele tendo o teste negativo, a gente inicia o protocolo vacinal. O que é o protocolo vacinal? São 3 doses da vacina, com intervalo de 21 dias e com reforços anuais. O que ele pode fazer até lá? Mas esse tratamento só pode ser iniciado a partir do 5º mês de vida, de 5º para o 6º mês de vida. Mas o que eu posso fazer até lá? Eu indico muito para os meus clientes, tem o óleo de citronela que você compra em farmácia, em supermercado. Às vezes em farmácia você pode até encontrar. Passa a usar ele tem um cheiro gostoso, não tem um cheiro adorável. Usa para limpar a casa, passa o óleozinho no chão, usa no borrifador, bate na cortina, isso ajuda bastante. Tenta fechar as janelas de sua casa no horário crepuscular. A coleira? A coleira, principalmente. A coleira tem várias marcas de coleira hoje que elas funcionam como repelente. E às vezes eu falo assim, quem tem casa, aproveita, tenta plantar o próprio capim citronela, ajuda. Então assim, é um somatório, você vai juntando, eu tenho capim, eu tenho óleo, eu tenho a coleira, tenho a vacina. Então assim, quanto mais você puder prevenir, mais juntar, agregar, melhor vai ser. E a probabilidade dele se contrair com essa doença vai ser menor. Legal. É o seguinte, então gente, é uma doença séria, né? Nós temos que estar acompanhando, temos que estar ligado. E nós, tutores de cães, temos que fazer nossa parte. Principalmente com a prevenção. Principalmente cuidar desse ser vivo que é membro da nossa família. Ô Luiz, muito obrigado pela sua participação. E agora eu deixo as palavras finais. Pode falar da clínica, pode apresentar para o pessoal aí para ir lá te visitar. Mas é muito bom a gente deixar bem claro para os nossos tutores, para os nossos espectadores, prevenção é o melhor remédio. Então procure o seu veterinário de confiança, procure aquela pessoa que você já está acostumada, ou pode nos procurar também para tirar dúvidas. A gente, através disso, com esse esclarecimento sobre a doença, a gente consegue diminuir bem a proliferação dela, porque Divinópolis é um ambiente que está muito contaminado com essa doença. Então, assim, se a gente começar a trabalhar mais na prevenção,
a gente consegue uns bons resultados aí. E, lógico, você vai ter um animal saudável, seu amor vai estar saudável, porque ninguém merece, né? Tá contaminado. Exatamente. Luiz, e quem quiser estar te fazendo uma visita lá na clínica, né? Passa o endereço, o contato para o pessoal aí. Passa lá na clínica, a gente toma um café, lá tem um cafezinho gostoso, a gente senta lá, conversa um pouco, tira as dúvidas de quem precisar. Minha clínica é a Nuvete. O Instagram dela você pode colocar lá, Nuvete Div, vai achar a gente. Nosso endereço é na Rua Inhazinha Epifânio, 547, ali no Santa Clara. Quem não conhece, é descendo a 7 de setembro, sentido rodoviária. Na hora que chegar ali perto do posto de Petrobras, você vira à direita, tá no meio do quarteirão ali. Passa lá, vamos lá tomar um café. Legal. Luiz, muito obrigado. Eu que agradeço. Por você estar aí. E a vocês, telespectador, muito obrigado aí por ter nos acompanhado. Fica de olho, hein? Vamos cuidar. E até o próximo programa. Fique com Deus.